Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Olá, estamos hoje na lição 17, é a última lição da nossa revista, de um ciclo de estudos, né? E do livro de Provérbios. E essa lição de hoje, ela tem o tema discernimento, crítica em ação. E o versículo-chave está em Provérbios 16, versículo 1. E lá diz o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos e planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E aqui, nesse versículo, e durante essa lição, nós vamos ver o seguinte: buscar o conselho de Deus para qualquer área da nossa vida. É o que esse versículo realmente está sinalizando. E outra coisa que a gente percebe, né, com esse versículo e na abertura dessa aula, o discernimento, ele deve ser buscado todo dia, em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. E essa palavra discernimento, ela significa uma faculdade de julgar as coisas claras e sensatamente. É uma capacidade de análise, é uma atitude crítica em relação às diversas áreas da nossa vida. E aí nós vamos começar tendo um fato ocorrido, que é uma questão interessante, e ela deixa bem claro essa questão de discernimento, né? Um professor de seminário, ele evangélico, olha só, ele trouxe para a sala de aula uma fita cassete, naquela época que tinha fita cassete, né? E colocou para os alunos ouvirem e depois fazerem uma avaliação daquela aula, né? E ao terminar, né, aquela aula, né, o professor perguntou para os alunos o seguinte: e aí, o que vocês acharam disso? O que vocês têm a dizer sobre isso que vocês escutaram? E aí surgiram diversos comentários, mas um deles disse o seguinte: nossa, professor, que aula fantástica! Eu fiquei muito entusiasmado com tudo que foi dito. E assim os outros todos foram falando, os alunos foram falando, e a avaliação de todos eles era que tinha sido uma aula muito boa. Aí o professor, olhando bem para os seus alunos, ele diz o seguinte: sabe o que vocês acabaram de escutar? Sabe, essa aula que nós estamos encerrando agora é a mensagem do fundador de uma seita religiosa que nega a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, aqueles alunos tinham achado ótimo, né? Mas na realidade era uma negação, né, de realmente da pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, eles não conseguiram o quê? Discernir, avaliar, criticar realmente. E durante essa aula, então, nós vamos estudar discernimento. E essa palavra discernimento, ela vai aparecer 19 vezes no Novo Testamento. Tá? E em grego, essa palavra, ela significa separação, distinção, julgamento. E é isso que a gente esse vai ser o nosso fio condutor durante todo esse nosso estudo. E é interessante como a cultura brasileira, como em nosso país, ele assimila bem a dependência de uma pessoa em relação ao líder espiritual. Você consegue lembrar aí vários líderes espirituais que nós já tivemos? Tantas pessoas que surgiram, né? E tantas pessoas que conseguiram conquistar pessoas foram simpáticas às falas dessas pessoas seguiam, e muitas vezes terminou em situações até trágicas. Você lembra recentemente de um fato desse? De uma pessoa que surgiu, tinha toda uma palavra,
tinha todo o encantamento em relação às pessoas, e depois, quando passaram realmente a avaliar, a analisar a vida daquele homem, ele realmente tinha uma conduta um tanto quanto complicada, né? Ele tinha uma jornada, um caminhar, né? Que não era lá essas coisas. Bem, o que a gente percebe é que muitas vezes a gente se deixa enganar, né? A gente se deixa enganar por lobos vestidos de cordeiros. Infelizmente, isso é uma prática que é muito comum em nosso país. E aí, então, vamos lá. O que é discernimento espiritual? Discernimento espiritual não é. A gente vai começar estudando, vendo 3 situações primeiro de que não é. Não é adivinhação, não é cartomancia, não é essas práticas que muitas vezes as pessoas estão aí buscando, né? São essas estratégias que algumas pessoas buscam, né? Para poder seguir a vida deles, né? Para poder clarear alguma área da vida das pessoas. Discernimento espiritual não é intuição, né? Porque a palavra intuição, ela está relacionada ao quê? A um sentimento, né? E muitas vezes aquele sentimento, ele pode não ser constante na vida daquela pessoa, né? E é interessante que muitas vezes há uma confusão muito grande entre intuição e a voz do Espírito Santo, o que realmente o Espírito Santo está mostrando em nossa jornada. Discernimento espiritual, ele não é oportunismo. Tantas pessoas que se aproveitam, né, de circunstâncias, de situações complicadas da vida de uma pessoa para se aproveitar, para lucrar. E aí a gente lembra também de vários fatos, né, de tantas pessoas que na hora que a pessoa está no fundo do buraco, né, ela aproveita daquela situação e ela quer lucrar, ela quer sair-se bem. Agora, o que é discernimento espiritual? A gente viu o que não é. Agora vamos ver o que é discernimento espiritual. É uma ação crítica do cristão. E é claro que essa ação, essa atitude, ela é iluminada pelo Espírito Santo. Ação crítica não é julgar, mas avaliar. Percebe que durante essa lição fica muito claro que nós temos que ser pessoas que a todo tempo nós temos que ter o quê? Os olhos bem abertos, né? Para todas as situações que surgem em nossa vida. A gente tem que sempre olhar uma vez, olhar 2, olhar 3. Pensar, né? Para depois o quê? Tomar as devidas atitudes. Uma ação do cristão iluminada pelo Espírito Santo. A gente vai ver que as nossas atitudes, elas são sempre iluminadas pelo Espírito Santo. E a ação do cristão, aqui nós chegamos num ponto bem interessante, está muito relacionado com as nossas lições anteriores. A ação do cristão, ela busca sempre o quê? A verdade. Nós temos que ser pessoas verdadeiras, autênticas, sinceras, né? E sempre buscando o quê? Iluminar, clarear os caminhos. E não sendo trevas, né? Não sendo tropeços para as demais pessoas. E uma ação, né? A ação do cristão é de vivenciar a vontade de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, seja qual momento que você está passando, em qual fase da sua vida, você sempre buscar o quê? A vontade de Deus. Se aquilo está certo, se aquilo está correto, se aquilo realmente está de acordo com a vontade do nosso Pai. E aí o seguinte, quais são os instrumentos que nós temos disponíveis, né, para ter esse discernimento, para ter essa atitude crítica, para analisar e avaliar as coisas? Primeiro instrumento que a gente vai ver, a meditação na palavra. Tá? E aí nós vamos ler, né? Aí você pode acompanhar Hebreus 4:12. E lá diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e ela é mais cortante
do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então, qual é o primeiro instrumento que a gente tem, né, para a questão do nosso discernimento? A meditação, né? Essa é a questão da leitura da Bíblia. Segundo instrumento que nós temos na questão do discernimento espiritual, uma vida devocional, né? Uma vida de intimidade com Deus, de momentos separados no nosso dia a dia e todo dia, momentos em que nós estamos naquele diálogo com o Pai, naquela conversa com o Pai. E lá em Mateus 6,6 diz o seguinte: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto, ele lhe dará recompensa. Então a gente vê aqui uma questão de intimidade, de um tempo separado e um tempo em que pai e filho conversam. Pai e filho têm a oportunidade de estarem juntos, estarem conectados, né? Durante todo o dia, mas nesse momento é um momento especial, é um momento em que a gente busca recarregar a nossa bateria, né, para poder seguir a nossa jornada. E um outro instrumento que nós temos para a questão do discernimento é o jejum. E aí a gente vai ver aqui que é muito interessante como a nossa revista, ela coloca o jejum como uma sugestão poderosa, uma atitude em que a gente a gente vai se esvaziando, né? E que realmente a gente tem uma abertura, né, para uma conversa com o Pai, para um diálogo com o Pai, para um contato com o nosso Pai, né? E aí nós chegamos a um ponto da nossa lição em que nós vamos observar e nós vamos parar com 3 perguntas. Que perguntas são essas? O que eu pretendo fazer é algo que qualquer um pode fazer? Segunda pergunta: tem problema se outras pessoas soubessem o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui, qualquer um pode ver? E olha a terceira pergunta: eu tenho liberdade de orar a esse respeito, pedindo ajuda a Deus? O que eu estou fazendo, eu posso comunicar com meu Pai? Eu posso falar para o meu Pai? Né? É uma forma também da gente saber se realmente o que a gente está fazendo, se realmente o caminho em que nós estamos seguindo, se ele é certo, se ele é correto e se ele não vai causar tropeço para as pessoas. E aí nós chegamos no ápice da nossa lição, né? Que a gente vai ver o seguinte: para que discernimento? Por que o discernimento? E aí a gente vai ver o seguinte: para qualquer área da nossa vida. Durante a nossa caminhada, nós estudamos diversas situações, né? Então, o discernimento para quê? Com relação às nossas amizades, com relação ao nosso testemunho, a disciplina, com relação às nossas finanças, com relação à questão dos nossos bens, daquilo que nós temos. Ou seja, por que o discernimento? Para qualquer área da nossa vida, para qualquer situação da nossa vida. Ou seja, em qualquer lugar que nós estivermos, em qualquer tempo, nós temos sempre que buscar o quê? O discernimento. Nós temos sempre que estar em contato com o Pai, né? Para que a gente possa fazer algo que seja bom, verdadeiro e produtivo. E que as nossas atitudes possam fazer com que as pessoas, né,
possam ver através da nossa vida a vontade de Deus. Através de nossa vida, né, a Bíblia. Porque é isso que o mundo está fazendo hoje. Ele está fazendo a leitura da Bíblia através dos cristãos. E muitas vezes as pessoas aí estão tendo atitudes que as pessoas estão falando o seguinte: é cristão? Não parece. Ele está fazendo algo que realmente está sendo um escândalo. E aí, meus queridos, nós vamos finalizar isso tudo com Malaquias 3,18. É interessante, né, que a gente conhece Malaquias 3,10, né? Esse versículo, ele está muito próximo da gente. Mas olha lá o que diz Malaquias 3,18. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ou seja, o que serve a Deus, né? A pessoa que serve a Deus, ela que está em sintonia com o Pai e que é justo, a vida dela, as atitudes são claras. E as atitudes, os atos dessa pessoa são atos que clareiam o caminho das outras pessoas que estão ao redor, da família, dos amigos e na igreja. E aí, essa é a proposta de Provérbios, né? Esse livro tão bonito que a gente pode ler um capítulo por dia. Provérbios diz justamente isso, que a gente tem que sempre estar o quê? Buscando, né, a sabedoria, buscando o temor do Senhor para seguir a nossa jornada e que o nosso coração, durante toda a nossa jornada, possa estar leve, porque sabendo que os nossos atos são sinceros, estão em sintonia com a vontade do Pai. E no nosso momento musical, já que a gente falou, né, já que a gente viu que uma das instrumentos para ter discernimento, né, é a oração, é a meditação, é uma vida devocional. Nós vamos então escutar uma música que é muito conhecida. Aqui mesmo nas nossas aulas, ela já passou, nós já ouvimos várias vezes. Mas vamos escutar mais uma vez. E nesse momento você tem a oportunidade de cantar aí na sua casa, né? E com isso, nós vamos estar falando com Deus. Vamos lá?
pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Bem, no nosso momento de oração, nesse momento tão importante, da nossa vida, tão importante na EBD, e nós temos uma reunião de oração toda segunda-feira, de 9 às 10 da noite. Você pode participar aí na sua casa, separar um momento, e com certeza você vai estar em sintonia com várias pessoas da nossa igreja. E aí, no nosso momento de oração, nós primeiro vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer a Deus pelas bênçãos. O nosso coração tem que ser sempre grato. Nós, todos os dias, nós temos que buscar motivos para agradecer a Deus, independente da situação em que estamos vivendo. Sempre atitude de gratidão. Vamos orar pelo nosso Brasil. Nosso país necessita muito. Os nossos líderes, Nós presenciamos tantas situações aí e que a gente vê em que, como o nosso país, ele é envolvido em uma série de situações que não estão em sintonia com a palavra de Deus. Então vamos orar, vamos clamar pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos missionários. Vamos orar pelas pessoas que estão levando o evangelho. Missionários da nossa igreja, missionários de Minas Gerais, missionários do Brasil e do mundo. Vamos orar pelas nossas famílias, Nossas famílias que enfrentam dificuldades na área financeira, laços que foram desfeitos, conflitos, Pessoas que estão afastadas. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar pelos nossos idosos, Vamos orar pelos enfermos. Vamos orar por aquelas pessoas que acompanham os nossos idosos e enfermos. Que Deus possa estar capacitando essas pessoas, cuidando também dessas pessoas. E vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, Pelos nossos ministérios, pelos diáconos. Vamos orar pela diretoria, Tantos motivos, que nós temos que orar, E sempre separando o momento do nosso dia para isso. Vamos orar pelo pastor Valquimar e pela família dele, a Lídia, a Laís e o Saulo, para que Deus realmente abençoe essa família. Vamos orar pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas. Vamos orar pelas pessoas que estão ofertando e pelas pessoas que por algum motivo não estão fazendo, para que Deus possa tocar no coração dessas pessoas. E vamos orar pela EBD. Nós vamos começar agora um novo ciclo de estudos. Nós vamos começar a estudar Atos, para que Deus abençoe esse novo ciclo e que realmente possa ser um momento de crescimento para nós e para toda a igreja. Que Deus nos abençoe e até breve.